Estamos no capítulo 20, com o título Defesas contra o Mal. O mal existe, não como uma criação de Deus, mas criado por nós, os filhos de Deus. O mal é criado por nós, não foi Deus que o criou. Nós ainda somos os filhos de Deus muito imperfeitos, que ainda não conseguimos atingir patamares que nos tragam evolução, para que não sejamos ainda imperfeitos, mas chegaremos lá, por certo, com o nosso esforço, com a nossa força de vontade. Então, uns erram mais que outros. Tudo depende da nossa evolução espiritual. Tudo depende do esforço que cada um de nós faz em cada reencarnação, em cada vez que voltamos à Terra, vindo a esta escola, fazendo o nosso esforço de aprendizado. Uns estacionam, outros aprendem com mais vontade, outros, enfim, todos nós temos tendência a evoluir, mas muitas das vezes preguiçosos podemos estagnar na reencarnação e voltando a repeti-la de novo. Então, assim como existe o mal na esfera física, existe também na esfera espiritual. E a partida ou o nosso desencarne não nos torna melhores nem piores. Somos exatamente os mesmos ao deixarmos o nosso corpo físico. Então, existem espíritos perversos, rebeldes ao bem, são agressivos, violentos, cruéis. Fixam-se no ódio, na vingança, no querer prevalecer a sua vontade. Pelo seu orgulho, rejeitam mergulhar no passado, mas no fundo há sempre a dor que eles naturalmente não admitem. Eles não mergulham no seu passado porque eles sabem que são culpados, também têm culpas, mas no nosso orgulho nós não queremos admitir, e é o que acontece com estes espíritos que ainda estão num grau de muito dor e de ódio por diversas coisas do passado. Então, assim como nós encarnados tentamos nos defender contra o mal, muitas vezes não da melhor maneira, também a espiritualidade tem as suas defesas, mas essas mais justas, mais amorosas. Lembramos que André Luís e Vicente se encontram num posto de socorro de Campo de Paz, uma colónia numa região inferior mais próxima da Terra, porque, como se devem lembrar, eles partiram em viagem mais próximo da crosta com Aniceto e outros amigos que nos postos de socorro eles vão conhecendo. Então, é uma colónia numa região inferior mais próxima da Terra que recolhe espíritos surpreendidos com a morte física em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Então, este posto de socorro tem defesas múltiplas. Portanto, nós, ao lermos agora o capítulo, vamos ver diversos nomes que se referem a uma grande fortaleza. Então, essas defesas não é para lhes fazer mal, são defesas para que eles possam sentir que há algo superior à maldade que eles têm. E então temem aquelas fortificações, aqueles espaços onde parece haverem espaços para tirarem flechas, enfim, tudo aquilo que à época se utilizava na Terra e que hoje se utilizam de outras formas, para que eles possam temer e se afastar desses postos de socorro, mas tudo sempre de forma a que eles despertem também, porque eles não estão desamparados. Apesar de serem espíritos imperfeitos, apesar de serem espíritos ainda que se comprassem com o mal, eles estarão assim também um tempo. Chegará a hora, quando só o Pai o sabe, em que eles também vão progredir. E de que forma? Da mesma forma que todos nós, reajustando-nos com as leis divinas, fazendo o nosso resgate,
porque nós estamos também fazendo o nosso resgate, porque ninguém aqui está na Terra que viva sem ter problemas, sem ter dor, quanto mais não seja pelaquilo que vamos vendo, não é? Que vai acontecendo neste mundo. Então a Terra é uma terra de muita dor e todos nós estamos nesse reajuste, senão não estaríamos aqui neste mundo de provas e expiações. Então um dia também estes espíritos, porque nós também já fomos perversos, nós também já fomos tudo isso que eles estão também, porque não estaríamos aqui, porque Jesus veio há 2000 e tantos anos e nós ainda temos a noção que não somos criaturas perfeitas, ainda não conseguimos praticar, embora muitas vezes já saibamos algumas coisas, mas a dificuldade em praticar as coisas que Jesus nos disse é-nos muito difícil, tem sido muito difícil. E, portanto, nós, para estarmos aqui desta forma agora, o que é que não teríamos sido num passado longínquo? Só Deus o sabe. Portanto, devemos ter carinho, respeito e amor por estes irmãos, orando também por eles, para que a hora do resgate venha, a fim de que eles possam caminhar para a luz, para a felicidade. Então, vamos então ler, conhecer, aprender as defesas da espiritualidade contra o mal. Vamos ler então o capítulo 20. Defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos para um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos, deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. As paliçadas são tipo estacas de madeira, formando uma fortaleza. Perdão. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como um largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Alfredo era o administrador daquele posto de socorro. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável preservar o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações de nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas, porque há realmente organizações de espíritos que tanto atacam pessoas, indivíduos, não é? Como até centros onde se pratique bem, casas de bem, porque eles não gostam desses espaços
E eles não gostam desse espaço, então tudo fazem para perturbar. Tudo fazem. E muitas das vezes conseguem. E conseguem porquê? Porque nós lhe damos campo para isso. E então eles muitas das vezes perturbam várias situações precisamente porque se lhe dá campo para isso. Porque se transitarmos no bem, e o bem é muito vasto, é muito extenso, não é só o dar isto, dar aquilo. Há muita coisa que é bom, que é bem e que qualquer um de nós pode fazer. Então, eles vêm porque encontram campo para poderem atuar. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas, não tenham disso qualquer dúvida. E isto não é de estranhar para nós, porque falamos no que aconteceu mais recentemente em Paris. Nós ficamos perplexos com o que se lá passou. Como é que é possível que criaturas sejam capazes de fazer isso a outras criaturas indefesas? Ora, estes espíritos, ao partir, são quê? São santos? São bons? Não. Encontram-se na mesma faixa de vibração. Então, são entidades verdadeiramente diabólicas, como disse, não tenham disso qualquer dúvida. Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimónios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? E nós aqui na Terra já reconhecemos isto tudo. Também não reconhecemos. Por isso dizia há pouco que a partida não nos muda, somos exatamente iguais. Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os estudentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se estes desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos, porque eles também chegarão a um ponto em que se sentirão cansados de sofrer. E é nessa altura que a misericórdia divina mais pode atuar, é quando eles estão cansados de sofrer, que foi o que aconteceu com André Luís. Cansado e exausto de sofrer, ele pediu misericórdia e nessa altura ele foi ajudado. Portanto, o Pai, Jesus, os Espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles ajudam-nos quando nós queremos ser ajudados. Intrigado com as profundas observações, perguntei. Eu não sei se me perdi aqui. Creio que não. Está certo? Intrigado com as profundas observações, perguntei. Mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui... O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação económica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios.
Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Portanto, o aqui, a nossa existência aqui na Terra física, não é, ou pouco é, ou nada diferente da camada espiritual que mais se aproxima aqui da crosta. Por isso, as parecenças. Há cooperativas para o mal, sistemas económicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, porque eles vão se apoderando destes irmãos, os espíritos imprevidentes, os espíritos que foram vigilantes. E nós podemos aqui pensar no seguinte, quando digo invigilantes, é que nós muitas das vezes sabemos das coisas, ouvimos aqui as coisas, seja a segunda, seja a quarta, e provavelmente não pensamos mais nela. Gostamos, foi bonito, não quer dizer com isto que não haja quem o faça, atenção, mas se todos o fizéssemos, certamente que o mundo estaria melhor, porque Casa dos Espíritos não existe só estas e todas elas da sua forma que têm de ensinar, mas todas estão baseadas nas obras de Allan Kardec, em tudo aquilo que Jesus nos enviou através do Espírito de Verdade. Então, nós somos incautos e vigilantes, sabemos das coisas e não as aprofundamos. Estamos aqui, mas amanhã somos capazes de não ter um momento, espera lá, ontem ouvi isto, ouvi aquilo, tenho que pensar nisto, porque também é só desta forma que nós conseguimos mudar. Podemos ouvir muito, e podemos ler muito, mas se não meditarmos em todas essas coisas, nós não conseguimos modificar, porque nós somos pessoas muito teimosas, todos nós, toda a humanidade, ainda temos muita dificuldade. Então, teremos que fazer esse autoaprimoramento, esse autoconhecimento de nós próprias. Quem eu sou? Como é que eu sou? O que é que eu preciso mudar em mim? Não é? Precisamos todos. E eu sou a primeira que estou à vossa frente. Precisamos de fazer, preciso de fazer também esse autoaperfeiçoamento. E o que também me é doloroso, porque não é fácil para ninguém mudar. São muitos séculos em que nós não aceitamos as leis divinas. Hoje, graças a Deus, que nos chegou esta casa, este poiso, porque estas casas, as casas espíritas, são postos de socorro aqui na Terra. Existem no plano espiritual e elas existem aqui na Terra. Quantos irmãos nossos são socorridos? Tanto no atendimento fraterno, como nos passos, como na fluidoterapia. Então, a casa espírita é o posto de socorro da Terra. Espíritos falidos imprevidentes, paixões talvez mais ordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas, e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu Alfredo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Portanto, é preciso mostrar que a defesa é superior à ofensiva. Mas apenas assustam, tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insufriável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas se agarram aqui às impressões físicas. Estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. O veículo de manifestação é o corpo perispiritual.
denso, precisamente pelas emanações, pela mente ainda perturbada. Por isso, estão criando essa densidade para eles próprios, ficando o perispírito mais denso. Os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Portanto, os espíritos superiores já têm as suas mentes capazes de projetar um amor diferente que aqueles espíritos ainda não se encontram capazes de o fazer e, portanto, vão-se purificando. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente por impressão. Ninguém desaparece. O fenómeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias. Portanto, o corpo denso modificado significa que já não temos o corpo carnal, temos um corpo mais fluidico, embora continue denso, mas que através das nossas criações mentais podemos modificar todos os dias. Enquanto para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos estupefactos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os locais habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassino e a perseguição, mas não te disse que evitasses assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Anicete sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentários. Então, temos sempre que nos defender contra o mal, não é? E neste caso, contra o mal espiritual, aliás, contra todo o mal, nós nos devemos defender. Às vezes não o fazemos da melhor forma, como disse há pouco, porque por vezes as defesas contra o mal, nós fazemos-lo da mesma forma, defendemos-nos da mesma maneira. E não é essa a proposta. A proposta é que realmente estejamos preparados espiritualmente para que o bem esbarre em nós, para que o bem não tome conta de nós. E se nós estivermos protegidos, certamente que ainda temos dificuldades e sabemos que ainda não somos imunes
a certas perturbações, mas, por certo, se fizermos todos por termos uma conduta um bocadinho melhor, aprendendo, analisando o que Jesus nos disse, as leituras do Evangelho, tentando compreender o que é que Jesus nos queria dizer, nós, é como se conseguíssemos para nós um cone de luz que nos envolve e o mal não entra assim, porque Deus nos livre que os espíritos pudessem fazer o que quisessem de nós, porque alguns têm muito ódio de nós. Muitos ainda não conseguiram perceber que nós nos magoamos e magoamos uns aos outros porque não somos conhecedores ainda das leis de Deus. E eles provavelmente poderão perseguir-nos, ainda magoados por tudo aquilo que lhe fizemos. E Deus não permite que os espíritos façam o mal a quem não merece tê-lo, a quem não merece recebê-lo. Seria injusto, não é? Então, se nós ainda sofremos algumas consequências espirituais, alguns reveses da vida, é porque ainda temos contas a acertar com a nossa caminhada, não é? Mas isso, estamos todos assim para os acertos na Terra e haveremos de conseguir com o estudo, com a nossa perseverança, com a vontade, porque é assim, porque é que André Luís transmitiu tudo isto ao Chico, porque é que Chico nos trouxe tudo isto, para nós nos distrairmos? Não, foi para mostrar o que se sofre no plano espiritual, para que nós, que até aqui desconhecíamos a vida no mundo espiritual, possamos ir mudando. Espera lá, eu não posso fazer isto. Eu tenho que ter outra conduta. Eu não quero que isto me aconteça. Isto, o sofrimento que se passa ou que poderemos passar no plano espiritual. Não há ninguém que não queira partir. Claro que não ficamos todos ainda no céu, não é? O céu, ou seja, com o estado de alma, de forma a que não tenhamos sofrimento. Mas aquilo que formos angariando aqui de modificação, e isso vai nos trazer uma partida de uma forma mais diferente, menos dolorosa, aptos para aprendermos melhor tudo aquilo que a espiritualidade bondosa terá depois para nos ensinar. Pronto, meus queridos irmãos, espero que aprendamos todos com este capítulo e com outros que têm sido lidos aqui e com a continuação, e que realmente que estas coisas possam ficar na nossa alma, possam ficar na nossa mente, até ao deitar, lembrarmos, deixa cá ver, ouvi isto, percebi aquilo, mas não quer dizer que se fique tudo, porque às vezes não conseguimos, mas que haja qualquer coisa que fique em nós, porque se adormecermos com alguma coisa que possamos aqui ouvir, seja hoje, seja à quarta-feira, seja quando quer que seja, o nosso espírito vai dar continuidade a esse aprendizado. Nós, ao adormecermos, o nosso espírito registou aquele nosso pensamento. Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela vossa atenção.